Por que que é tão difícil pregar e confrontar contra os nossos próprios pecados? É muito interessante que parece moda quando a maioria dos crentes se converte, porque a maioria vem do catolicismo. No início da sua conversão, o que eles passam a maior parte do tempo pregando é contra a idolatria, é contra a adoração a imagens. Isso por quê? Porque eles vieram de lá. Mas o problema está quando a pessoa se converteu, ela aprendeu que a idolatria é pecado, sim, devemos pregar contra, sim. Porém, a pessoa vai passando o tempo, vai passando os anos, e essa pessoa continua pregando somente contra a idolatria. E aí é onde entra o problema. Eu repito, a gente saiu de lá do catolicismo, estamos aqui pregando, só que o tempo vai passando e a pessoa não consegue reconhecer os seus próprios pecados. Por que ela prega contra a idolatria? Porque a idolatria é um pecado notório. Quem é idólatra confessa: não, eu adoro isso mesmo, enfim. Então, a maioria, todos, quer dizer, crentes que se converteram pela palavra do Senhor, eles não são idólatras de imagens. Eles até podem idolatrar homens, cantores, pastores, mas assim, muitos só entendem idolatria como adoração a outros deuses. E aí, beleza, eles continuam pregando, idolatria é pecado, e não sei o que, e os idólatras, não sei o que, são cegos, são hipócritas, enfim, continuam pregando somente contra a idolatria. O problema não está pregar contra a idolatria, mas o problema está no pregar somente contra a idolatria. E por que muitos fazem isso? Porque eles não querem reconhecer seus pecados. E na maioria das vezes, essas pessoas que pregam somente contra a idolatria, vocês não vê elas falando sobre adultério, sobre mentira, sobre fornicação, sobre ódio, sobre inveja, lascívia. Muito dificilmente você vai ver ele falando sobre isso. Agora, por quê? Porque esses são pecados que não precisa a pessoa assumir: não, eu adoro essa imagem, não, eu sou idólatra, eu gosto de Maria, eu gosto de não sei o que. Não precisa, porque o adultério, a fornicação, a mentira, a ira, a inveja são pecados secretos. Então, muitas igrejas, não vou dizer todas ou a maioria, mas muitas igrejas, eles sabem quem é o mentiroso, eles sabem quem é o adúltero, o fornicador, o lascivo, a lasciva. Eles sabem, mas eles não querem repreender para não perder um seguidor, para não perder o dízimo. Aí por isso que é mais fácil pregar somente contra a idolatria. Por quê? Porque eles dizem: nós não somos idólatras, nós não cometemos idolatria, então vamos pregar somente contra a idolatria. Por isso a gente só vai ver muitos crentes falando só de idolatria. A idolatria é pecado, a idolatria. Mas dificilmente você vai ver esse dizendo: o adultério também é pecado, a fornicação, a mentira, a lasciva. Por que eles não dizem isso? Porque muitos filhos de crentes são lascivos. As mocinhas lá começam a crescer, começam a mudar as vestes, a roupinha apertada, desenhando marca das roupas íntimas, e os pais vê, finge que não vê, nada acontece, repreensão nenhuma acontece, porque a palavra do Senhor fala que o filho não paga pelo pecado do pai, nem o pai paga pelo pecado do filho. Mas o problema está que muitos pais veem, observam, mas não repreendem. Aí por conta disso, como diz o ditado, quem tem rabo de palha não passa perto do fogo. Então por isso que muitos não pregam sobre a lasciva, porque tem filha lasciva, tem filhos lascivos. Não prega contra o adultério, porque um dizimista que dizima muito alto, ele está traindo a esposa. Aí por isso fica a idolatria. Então eu repito, devemos sim pregar contra a idolatria, mas não somente contra a idolatria, mas também devemos pregar contra os pecados que estão no nosso meio. A mentira, a fornicação, a adultério, a lasciva, a inveja, o ódio, irmão que não se perdoa, irmão que se odeia.
Então, nós devemos, irmãos, pregar contra toda espécie de pecado, não importa se é lá na igreja dos outros, a idolatria, mas nós também devemos pregar contra o que está aqui, dentro da nossa congregação. Então nós precisamos repreender em nome de Jesus. E se tem algo errado na nossa família, nos nossos filhos, então vamos tratar para que a gente venha ter autoridade para repreender. Como Paulo diz, ele vai dizer: vocês devem ser irrepreensíveis tanto pelos de dentro como pelos de fora. Mas muitos não repreendem pecado, por quê? Porque eles não são irrepreensíveis, nem pelos de dentro e muito menos pelo de fora, que está vendo o pecado deles e muitas vezes dos filhos deles. Então que nós venhamos nos consertar, para que assim então nós venhamos ter autoridade e moral para pregar contra todo tipo e espécie de pecado em nome de Jesus Cristo.